Bom, se você já trabalhou em empresa, seja qualquer tipo de cargo, nível hierárquico ou setor, você já ouviu a frase: nós temos um problema de comunicação aqui. Ouviu ou não? Muitas vezes. Isso acontece o tempo todo. Exato. E conversando muito sobre essas inquietudes e esses questionamentos todos, eu e a Vivian resolvemos fazer mais um podcast. Sim, mais um podcast. Mas vai valer a pena, a gente promete, né, Vi? Exato. E a gente se inspirou muito em uma deusa da comunicação, Sim. que nem é uma comunicadora de formação, Sim. que é a Vera Iaconelli. E ela nos inspirou também a dar o nome do nosso podcast, que é Isso Não É um Problema de Comunicação, ou Isso Não É Só um Problema de Comunicação. A gente vai contar essa história aqui para vocês nas nossas conversas, né, Lília? Exatamente. Então, um beijo para a Vera Iaconelli, a nossa musa inspiradora. E isso não é um problema de comunicação, a gente vai falar bastante sobre isso nesse podcast. É um espaço de desabafo, Vi? Desabafo, aprofundamento, compartilhamento das nossas reflexões, das nossas conversas, das nossas inquietudes também, né, Lília? A gente fala muito, senta para falar de um assunto, fala de 10 outros assuntos, Sim. e todos têm a ver com esse grande dilema que as empresas nos trazem também, que a gente tem uma falha de comunicação, um problema de comunicação, e a gente vê que tem mais coisa para ser investigada. Exatamente. A gente precisa tirar um pouco as camadas disso tudo para poder entender de que comunicação a gente está falando. Quando a gente estava discutindo sobre esse podcast em específico, eu estava te contando um caso. Você lembra dele? Lembro. Vale a pena contar para todo mundo. Vou contar. O caso é o seguinte. Eu estava fazendo um diagnóstico de comunicação interna, conversando com a liderança de uma multinacional. E eu percebi que a cada executivo que eu entrevistava, quando eu falava o que você pensa sobre a comunicação da empresa X, eles me respondiam uma coisa diferente. Então, a cada executivo, eu tinha uma abordagem diferente sobre a comunicação. E eu acho que um dos nós, né, do que é o problema de comunicação vem daí. Você concorda comigo? Concordo. E aí, queria também que você contasse, assim, mexendo nesses nós, o que você foi descobrindo? Porque eu também percebo, assim, que quando alguém fala, temos problemas de comunicação, você vai tirando um fiozinho, vai puxando e muita coisa aparece. Nessas conversas, o que você conseguiu separar aí desses nós todos? Sim. Nesse caso em específico, vieram coisas desde quem cuida da cesta de final de ano, até nós precisamos fazer um trabalho de cultura dentro dessa organização para poder mediar os silos que existem aqui entre áreas. Então, se falou sobre comunicação interna, comunicação externa, reputação, comunicação entre áreas, comunicação da liderança, comunicação com a liderança. Então, era um grande apanhado de diferentes dimensões da comunicação. E as pessoas não têm essa clareza. Tudo bem não ter, né, no ponto de vista que nem todo mundo é formado em comunicação, tá tudo certo. Mas acho que esse entendimento truncado é que faz tudo ser um problema de comunicação, na minha perspectiva. Não sei se você concorda, professora. E sabe que é interessante te ouvindo, a gente falou muito sobre isso também nos bastidores, que também aparece em pesquisa de clima, em vários tipos de levantamentos. Temos problemas de comunicação, e é bem isso que você traz, assim, às vezes a área de comunicação fica até chocada quando vem esse tipo de diagnóstico e diz assim, mas espera aí, a gente tem mural, a gente tem TV corporativa, a gente tem newsletter, a gente tem um monte de canais para poder informar as pessoas do que acontece na organização, e aí vem lá problemas de comunicação. E eu recebo muito nesse sentido assim, então vamos entender que problema de comunicação é de habilidade. Então são as lideranças que não sabem se comunicar bem, então vamos capacitá-las. E aí vem para um curso de comunicação, porque a gente tem um problema de comunicação como habilidade. Sim. E pode ser que sim, de fato, porque a habilidade de comunicar é super complexa, a gente está aprendendo o tempo todo. De repente, eu já sei comunicar, sei lá, numa reunião, mas não sei naquele comitê específico que tem muita coisa em jogo, investimentos, relações de poder, enfim. Mas, às vezes, a gente treina a habilidade
desses indivíduos em comunicar, mas isso se esbarra também em como é que a empresa se organiza, em como é que o trabalho acontece. Então, vira de novo um nó. E aí a pessoa que foi capacitada fica frustrada às vezes, de tá Sim, bom, eu me comunico melhor, ou estou tentando me comunicar melhor, mas de alguma forma ainda temos problemas de comunicação. Você sente isso também? totalmente, totalmente. Acho que em aulas, palestras, organizações por onde eu já passei, acho que acontece muito isso. Tem uma grande confusão entre a habilidade e o que engloba essa comunicação. A comunicação é a vitrine de todas essas camadas, a gente fica ali muito exposto, né? Então, outros problemas que muitas vezes nem são ditos são expostos na hora de comunicar. Então, a hora que você tem que escrever um comunicado, por exemplo, internamente falando, quando você tem que escrever ali um comunicado, você tem que dar luz ao que foi decidido, ao que está sendo pedido. E muitas vezes isso não está claro. Então, a hora que você vai colocar no papel, você tem que deixar as coisas claras. E aí as coisas começam a se mostrar, eu acredito. Mas antes de a gente aprofundar, Vi, eu queria contar para as pessoas por que a gente está aqui. A gente falou sobre o nosso desejo de falar sobre essas dores, esses nós aí do que é e do que não é. Mas o que a gente pretende com esse podcast? Bom, primeiro a gente pretende divulgar para as pessoas as nossas conversas, mas Sim. podia ser simplesmente fazer uma grande conversa com mais pessoas. Então, a gente quer compartilhar e esclarecer, afinal de contas, nesse podcast, nesse episódio, de que comunicação a gente está falando, Uhum. e a cada episódio contar essas várias camadas. Claro que a gente não tem dicas práticas, soluções mágicas, não sei se eu estou frustrando quem está escutando a gente nesse momento, mas a intenção é justamente revelar que é complexo, que não é simples, que esclarecer de que comunicação estamos falando é uma das coisas a serem feitas, mas tem tantas outras. E a gente vai, claro, trazer assim boas práticas, relatar casos, coisas que a gente vê, a gente circula em muitos lugares, né, Lilian? Em empresas, Sim. em escolas de negócio, ouve muitos relatos. Então, a intenção é justamente isso, assim, mostrar que não tem uma solução mágica, que tem aquela tendência mágica e maravilhosa que vai resolver tudo na sua organização, mas de fato deixar isso mais evidente para as pessoas, o que é comunicação, o que é um problema de comunicação, o que não é um problema de comunicação, e ao mesmo tempo mostrar que a gente também tem as nossas inquietudes, a gente está sempre em movimento para poder aprender a cada novo canal, situação, contexto, a gente para refletir e aprender, não é isso? Exatamente, exatamente. Acho que o que eu queria deixar muito claro é que esse não é um espaço para dicas fáceis e fórmulas mágicas, e você colocou isso muito bem. Acho que é um espaço para a gente refletir, para a gente provocar pensamento e aprofundamento, que é o que mais falta no mundo de hoje. Pelo menos eu vejo assim. Você concorda comigo? Falta esse Concordo. aprofundamento para olhar de fato o que está acontecendo? E nós, né, Lilian, circulamos em muitos eventos, painéis temáticos, e claro que eu adoro, acho que é uma fonte de conhecimento, de atualização, mas às vezes falta tempo nesses espaços para que haja um maior aprofundamento das discussões. Às vezes também é um lugar, aquele contexto é de falar daquilo que dá certo. Então, a gente também quer falar aqui aquilo que dá errado, por que deu errado, e não no sentido julgador, no sentido de, vamos falar disso, a gente tem que falar também do que não funciona, do que dá errado, e de quais são caminhos ou luzes possíveis em meio a tanta informação. Então, acho que é importante, nesse formato podcast, fazer algo mais intimista, no sentido de a gente também pode falar daquilo que nos aflige, dá errado, aquilo que a gente tem dúvida. Então, Sim, essa é a intenção também dessa conversa para você ouvinte que está aí. muito bom, muito bom. Eu queria trazer um incômodo aqui, que conversa com o caos que eu trouxe e acho que conversa com as nossas conversas, né? Nos deslocamentos da vida, nos eventos e tudo mais. Eu recebi uma demanda de um cliente querendo tratar problemas de comunicação entre as pessoas de um time em 1 hora e meia. Então, eu quero resolver um problema de comunicação que está acontecendo na equipe X num workshop de 1 hora e meia. O que você faria com essa demanda, cara professora Vivian?
Bom, cara, professora Lilian, tem várias perguntas para serem feitas aí. Porque é uma demanda muito comum, pena que não é só você que enfrenta isso, acho que muita gente enfrenta isso, Uhum. essa falta de tempo disponível para as pessoas serem capacitadas, e ao mesmo tempo esse olhar muito individual. Então, é o indivíduo que tem que melhorar a comunicação dele, ou esta equipe não se comunica bem. Quando, na verdade, pode ser assim, a gente tem processos bem delimitados, existem papéis bem definidos aqui, e não é sobre cargos. Cada vez Uhum. mais se fala sobre métodos ágeis, já teve uma super tendência, a pessoa não fala mais disso, mas está meio que embutido, né? O método ágil no dia a dia. Sim. Mas às vezes não sei quem faz o quê. Parece que todo mundo faz tudo, e aí a gente acompanha, e aí não tem bem um processo, porque as coisas estão mudando o tempo todo. Então, disso tudo que eu disse, desse seu incômodo que também é o meu, a minha pergunta sempre é: tá bom, tem um processo que dá conta do que essa equipe faz? Ah, temos um processo, sistemas, tá bom. Mas então, qual é a dúvida que as pessoas têm? Qual é o gargalo de comunicação? Porque, no Uhum. fundo, tem essa metáfora muito usada, eu falo muito dela, que é a comunicação, ela pode ser a ponta do iceberg. Uhum. Essa equipe não se comunica bem, ou não está claro para as pessoas. Isso é o sintoma de várias coisas. Ou é, como eu já falei, né, o processo, os papéis, ou então falta de um sistema, ou falta de orientação. E uma coisa que eu tenho percebido, me conta se você também percebe isso, Uhum. a gente está muito treinado hoje em dia a receber notificação no nosso celular. Então a gente pede uma comida no iFood e a gente recebe acompanhamento. Ah, o motorista já saiu, né? O motoboy saiu do lugar, está em trânsito, chegou na sua porta. E, ao mesmo tempo, a gente na empresa manda uma orientação, fala uma orientação numa reunião e acha que todo mundo entendeu porque eu já passei a informação. Uhum. E eu não quero dizer que tem que ter notificação o tempo todo, porque é altamente demandante, mas eu fico me perguntando nesse tipo de demanda, será que o alinhamento estratégico feito no comecinho do ano não acabou caindo no esquecimento e Total. tem que resgatar e tem que reiterar e a gente tem que falar de novo sobre ele e fazer meio checkpoints assim de a gente conseguiu andar quanto de janeiro para março, quanto de março para junho, ou que seja de março para abril, porque é uma coisa mais dinâmica. Então, de tudo eu tenho feito mais perguntas. Vejo umas caras de incômodo, às vezes, de ela só vai perguntar mesmo? Mas eu preciso entender o que está acontecendo nesse cenário. E você, Sim. como é que você tem lidado quando vem uma demanda dessa? Porque ela é comum, né? Ela é muito comum nos dias de hoje. E o que me incomoda é propor uma solução mágica, mirabolante de 1 hora e meia, sem sequer conversar com as pessoas que são impactadas por aquele problema de comunicação, né? Então, sempre que possível, eu tenho proposto ali escutas. Não precisa ser com todo mundo, porque também vai demandar tempo, nem toda empresa está aberta a isso, mas a gente precisa saber, não só da área demandante, mas das pessoas envolvidas, o que de fato está acontecendo. Tem que ter algum farol para a gente poder até ser o mais assertivo possível no tempo que a gente tem para trabalhar. E o que eu percebo, além dessas questões que você colocou, de processo, fluxo de comunicação, lembretes que não acontecem, se assumir que aquela informação é óbvia, né? Mas é óbvio, eu mandei o e-mail. Mas eu mandei o e-mail. Não é assim, né? Uhum. Acho que já virou até meme, né? Eu mandei o e-mail. Ou tá no Teams, ou já Exato. fizemos Você uma não olhou? campanha. Não é sobre isso. Não é óbvio, a gente precisa reiterar, a gente precisa lembrar. E se não é óbvio, requer comunicação, requer padrão, requer a ciência ali desenvolvendo um processo para que aquilo aconteça. Então, acho que tem isso. Tem a escuta. Me incomoda muito quando a gente não escuta as pessoas envolvidas para entender onde de fato está o problema. Voltando no caso que eu comecei a contar aqui, uma entrevista em específico desse caso me chamou a atenção, que foi o seguinte: quando eu perguntei sobre os pontos fortes e os pontos fracos da comunicação naquela organização, a pessoa me respondeu assim: as áreas não se falam. Então, até que ponto isso é responsabilidade da comunicação interna? As áreas não se falarem. Uhum. Então, a gente precisa de processos, a gente precisa de fluxo, mas o quanto isso é alimentado ou não, essa não comunicação, quanto isso é alimentado pela cultura? Você vê isso também?
Há muito. Tem uma frase tão comum quanto temos problemas de comunicação, que é: aqui trabalhamos em silos. As áreas são silos, são quase feudos. Aí Sim. você faz cara de surpresa, né? Nossa, É jura, é mesmo? mesmo? Me conta mais. Porque é algo comum. E claro que a dinâmica das organizações, exceto acho que algumas com estruturas talvez mais dinâmicas e tal, ou até mais proximidade, mas muitas empresas de médio e grande porte, as áreas elas têm objetivos específicos, têm budgets específicos e tem, assim, digamos que premiações a partir desses objetivos que não conversam com as outras áreas. Então, para que eu vou me demandar a falar com uma outra área e explicar e tudo isso dá trabalho, exige tempo, tá todo mundo dizendo que tá sem tempo. Sim. Então, para que eu vou fazer isso se isso não atende ao objetivo da minha área? Se eventualmente favorece o objetivo da outra área, que eu nem sei qual é, na verdade. Então, acho que esse nó também é um nó que precisa ser trabalhado nas organizações, Uhum. quer seja pela comunicação interna, que é essa, enfim, área, divisão, como é que a gente puder chamar, que é muito esse laço de conexão, mas não só. Não só a Exato. comunicação interna vai dar conta disso. As pessoas precisam confiar que elas podem se relacionar com as outras áreas, devem se relacionar com as outras áreas, precisam fazer conversas com essa interface, senão fica muito um monte de ilha que responde a uma mesma logo, uma mesma reputação, uma mesma marca, mas com universos muito diferentes. Então, acho que esse é um desafio, e aí falando como linguista que sou, Uhum. também tem uma questão da linguagem. A Sim, linguagem da área, sei lá, estereótipos, né? A linguagem de finanças, a linguagem do jurídico, a linguagem do RH, a total. linguagem da comunicação. A gente vê mesmo, assim, a área de comunicação querendo fazer vídeos, muitas vezes, que não tem nada a ver com a cultura da corporação, ou que conversam com o corporativo, mas não conversam com a ponta. Então, isso também acaba criando uma barreira de interface entre áreas. Você não vê Com isso também? certeza. Vejo isso, vejo os modismos, né, que estão ali na timeline das pessoas, entrando e aparecendo como uma demanda para a área de comunicação. A gente quer falar disso aqui também no podcast, né? Vamos Uhum. fazer um podcast? Vamos Sim. fazer uma newsletter? A gente também vai discutir isso. Mas eu vejo também o papel, você falou sobre isso, né? Que não é uma responsabilidade exclusiva da comunicação, mas é também, concordo contigo. Mas eu vejo também uma responsabilidade tanto dos líderes dessas áreas, porque quando eu tenho um problema de comunicação, parece que é do outro, né? Não é meu. Então todo mundo tem um problema de comunicação, menos eu, bebê. Difícil, né? Ah, porque eu já fiz a minha parte. Eu já Eu mandei o já e-mail. mandei, eu fiz a reunião, eu esclareci, eu apontei. Então, acho que esse ponto, eu vou falar da Vera Iaconelli de novo aqui, tá, Venha, Vera? A gente ama venha. você. Mas é Beijos. o seguinte, ela diz muito sobre a gente tem que se implicar no processo. Uhum, Então, isso para mim está muito evidente em termos de comunicação. Eu sim, preciso me implicar nesse processo, porque quando eu, indivíduo, liderança, área, digo, o problema é da outra área, o problema é do outro, já fiz a minha parte, eu não me implico no processo. é isso. E aí eu também não me responsabilizo por isso, porque eu já fiz a minha parte. Eu tenho escutado muito, inclusive, nos cursos, assim: ah, Vivian, mas de quem que é a responsabilidade da comunicação? Porque eu já fiz. É do outro? E aí tem gente que até fala, eu aprendi com alguém que é do outro, porque é o que o outro entende. Eu falei, gente, isso é de todo mundo envolvido. E não só das pessoas, mas desse ambiente que a gente tá. É isso. Então, é o ambiente da organização, se os fluxos acontecem, se eu fico guardando informação porque eu tenho medo de passar informação, ou porque eu acho que se eu falar eu vou ser penalizada. Então, tem tanta coisa aí que quando a gente escuta isso, assim, é um problema de comunicação, a gente tem que parar para escutar. Dá trabalho, né, Lilian? Dá muito, dá muito. E te ouvindo, eu veio assim uma caixinha na minha cabeça do porquê que a gente resolveu inaugurar esse podcast. Porque justamente enquanto a gente está conversando, vem outras camadas, né? Só te ouvindo agora, eu fiquei pensando no seguinte: o quanto essa dinâmica é um reflexo do que a gente está vendo na sociedade hoje. Uhum. De eu não me implicar, de eu acusar, da responsabilidade ser sempre do outro e nunca minha.
E eu acredito que a gente tem que pensar numa responsabilidade coletiva, né? Tanto do ponto de vista da comunicação, quanto do ponto de vista da sociedade. Porque de quem é a responsabilidade? De todo mundo. Se eu não estou implicada naquela questão, se eu não penso que eu sou parte da solução e do trabalho, como eu resolvo? É só do outro sempre? Comunicação não precisa de duas partes, pelo menos, professora? Não, e tem outra coisa, é mais fácil, nesse sentido, ficar num lugar confortável de criticar. Sim. Então, esses dias eu estava num evento de comunicação interna e uma pessoa falou assim, tem sempre a viúva do canal que foi descontinuado. Ah, mas era tão bom, né? Aquela TV corporativa adorava, mas ninguém acessava mais, não tinha efeito mais. E aí você cria, sei lá, uma newsletter. Ah, não, mas a TV corporativa era muito melhor. Então, essa coisa de criticar. E mesmo quando sai um comunicado, por exemplo, de volta ao escritório. Nossa. Esse comunicado foi feito há muitas mãos e cabeças e horas pensadas e muitos olhares de muitas áreas. E aí vem a pessoa, ela vê o produto final e ela critica. Nossa, mas também mandaram esse horário, mas também... É fácil criticar. Não tem ideia do que aconteceu antes daquele momento, né? Exato. Então, é todo um processo. Não quer dizer que a gente vai também dizer assim, tá tudo bom, então. Que bom que pelo menos mandaram um comunicado. Não é sobre isso. Mas é se implicar no processo. Me afeta, porque eu não queria voltar para o presencial. Eu queria manter a minha rotina como ela tá. E esse comunicado me incomoda absurdamente, porque eu vou ter que mudar a minha rotina. Eu estou implicada no processo. Então, eu não estou criticando a peça de comunicação. Eu estou, na verdade, me implicando num processo que muda muito a dinâmica do indivíduo e das áreas e das pessoas envolvidas na volta para o escritório. O que não é um problema de comunicação, então. Exato. É isso que a gente está falando. A gente está falando que a comunicação é só o desfecho de algo muito maior. E eu vou mencionar aqui no podcast uma coisa que eu falo em muitas aulas. Eu analiso um comunicado do Airbnb que fala justamente sobre uma demissão em massa que aconteceu em 2020. Parece que faz tanto tempo já e faz, realmente, muita coisa já aconteceu, mas virou quase como um modelo de muitas outras empresas de tecnologia quando fazem suas demissões em massa. E aí o que eu acho interessante desse comunicado é que ele tem uma certa extensão, porque tem muita coisa sendo tratada ali, mas o que eu vejo das pessoas que leem nos meus cursos, sejam pessoas de comunicação ou não pessoas de comunicação, pessoas, enfim, de outras áreas das empresas, é que elas dizem, nossa, quanto cuidado dá para ver que tem aqui nesse comunicado. Tem gente que fala, eu faria menor, mas... Eu falo, legal, faria menor, mas tem muita coisa. E esse comunicado é fruto de todo um processo que existiu. Então, eu acho que é legal as pessoas perceberem isso também. E aí, que pessoas eu estou falando? As pessoas que trabalham nas organizações, as pessoas também que produzem essas peças de comunicação. A gente consegue evidenciar o trabalho que foi, e não é falar foi difícil, é mostrar que houve um cuidado, que houve decisão, que houve, enfim, um envolvimento de outras pessoas também. Não foi alguém que decidiu simplesmente da cabeça e escreveu aquele texto. Então, é fundamental a gente mostrar, talvez, mais o contexto e menos, sabe aquele comunicado que tem uma frase só para ser bem curtinho, assim todo mundo lê? Às vezes não, você vai ter que tomar um pouco mais de tempo para evidenciar um processo maior. Mas, no fundo, é a comunicação sendo resultado de um processo bem desenhado e bem feito e bem conduzido. Sim, com a linguagem adequada, no timing adequado e reiteradas vezes. Né? Acho que esse ponto que você trouxe também é fundamental. E o que a gente faz com essa confusão conceitual? Para a gente não cair nesse lugar de ficar muito professoral dentro das organizações também. Mas isso é reputação, isso não é comunicação interna. Isso é comunicação externa, isso não é comunicação com a liderança. Para a gente não ficar muito professoral, o que você acha que a gente pode fazer para melhorar esse olhar? As pessoas não precisam ser experts em comunicação, não é sobre isso. Mas é ter um entendimento mínimo de que cada coisa tem um lugar e também de que você está implicado, não importa de que comunicação a gente esteja falando, porque no final das contas a gente está falando sobre relações. Então, seja reputação não é responsabilidade exclusiva da comunicação. Já também temos livros e cases e aulas sobre isso.
A comunicação interna não é só responsabilidade da comunicação interna, externa e assim sucessivamente. Então, como é que a gente ajuda nesse letramento, nessa equidade aí de conceitos e normas, sem ser professoral, você acha? Tem várias formas de responder essa pergunta, porque acho que tem, assim, para quem é da área de comunicação nas organizações, que pode ser um dos nossos ouvintes por aqui, pensar melhor em como endereçar essas demandas, porque são demandas constantes por mais um comunicado, mais um canal, mais uma coisa, e a gente vai falar disso nos próximos episódios, mas essa pessoa de comunicação fazer perguntas que direcionem justamente para, mas espera aí, quando você fala problema de comunicação, você quer dizer exatamente o quê? Talvez não venha a resposta que você quer. E aí investiga. Será que isso não é uma questão de processo? Vocês têm processo lá? Então, fazer mais perguntas. Acho que esse é um papel de quem é da comunicação. E eu reconheço aqui que, às vezes, a equipe está pequena, está enxuta, a gente não tem muito tempo. Mas, sem dúvida, esse é um papel de quem trabalha na comunicação, que tem isso mais à mão, está mais claro. Esse tipo de divisão do que é a comunicação ou de que a gente está falando quando fala dela. No dia a dia, acho que tem um outro desafio que é as pessoas conseguirem notar, assim, quando fala, a gente tem uma falha de comunicação, não achar que é só para si. Eu acho que as pessoas têm um ouvido e interpretam muito sobre, então eu não sou um bom comunicador, então vou fazer um curso de oratória, então vou fazer um curso de comunicação. E às vezes a oratória não é o problema. Exato. Às vezes tem a ver com as relações que essa pessoa tem cultivado no dia a dia, ou com alguns perfis, de repente, que ela tem mais desafios, dilemas, enfim, e não é a oratória. Então, eu tô falando isso, embora dê curso de oratória, eu trago muito esse olhar, assim, e aí eu vou fazer um outro chapéu, assim, de professora. Quem é consultor, consultora, facilitador, facilitadora, precisa ter isso mais claro também, quando escutar num diagnóstico, numa demanda. Peraí, mas de que comunicação a gente está falando? E aí vou dizer, assim, para quem está escutando a gente, eu, né, na VRS e até em parcerias com outras escolas de negócio, eu tenho dado cada vez menos cursos de oratória e mais cursos de comunicação para as relações acontecerem, ou para elas se transformarem. No meio eu falo de alguma técnica, no meio eu trato de, sei lá, comunicação não violenta. Claro que isso é tudo repertório, mas com que finalidade, com que intenção, onde é que a gente quer chegar? Então, na minha resposta tem 3 coisas aí. Acho que quem é comunicador, as pessoas, como é que elas podem escutar de outra forma esse diagnóstico, para não achar que é só sobre si. E para quem atende demandas como a gente faz, né, Lilian, também ter esse olhar mais cuidadoso para não sair dando fórmulas mágicas que não vão dar conta de um contexto tão complexo. Exatamente. E você, o que você acha que pode ser também uma forma de lidar com esse nó todo? Eu acho que essa estratégia de perguntas é fundamental para ajudar as pessoas a pensarem sobre e não chegar nessa resposta fácil de que é um problema de comunicação, que a comunicação, de novo, é só a ponta do iceberg, ela é só a vitrine de algo muito maior. E acho que você traz um ponto também muito relevante, que é o que eu sinto, são as fricções internas entre as áreas, né? Eu vejo muito um trabalho de comunicação e RH, por exemplo. Ele é inseparável para mim. Porque dificilmente eu tenho um problema de comunicação falando assim, estamos com um problema de comunicação, a comunicação não resolve, a comunicação tem que resolver. Dificilmente esse problema, pela minha humilde experiência, ele não tem a ver com cultura. É muito difícil esse problema não ter nada a ver com cultura. Então, como é que a gente une esforços em vez de ficar tentando descobrir quem tem razão? Por que a gente não une esforços para tentar apaziguar as coisas? Eu acho que a gente tem muita dificuldade, enquanto comunicador, muitas vezes fica ali no chicote, sabe? Minha culpa, eu não sou bom comunicador, eu não tenho a solução, mas eu tô cheio de coisa para fazer, né? Eu não consigo sair desse lugar, e a gente também vai falar sobre isso em um dos episódios. Em vez de a gente ficar nesse lugar, enquanto o outro responsabiliza a comunicação, por que a gente não consegue quebrar essa barreira e trabalhar junto, de fato? Acho que é a colaboração a chave aqui, você não acha?
Acho. E é curioso você falar do RH, porque às vezes a comunicação ela tá dentro de RH, Sim. às vezes não, mas essa relação é muito próxima porque a comunicação, no sentido de práticas de comunicação da empresa, dão visibilidade para o trabalho. Sim. Ou não dão, né? Sim. Então, essa é uma relação muito próxima. E te ouvindo falar, não dá para não falar também da Vânia Bueno, que fala sobre governança. Total. Outras autoras também falam, mas ela lançou um livro recentemente sobre o tema. E essa governança é muito sobre isso, assim, como é que as coisas funcionam aqui na empresa? Quais são as práticas aqui? Como é que a gente dá ou não dá visibilidade para isso? Eu até me lembrei, uma das suas frases, assim, me lembrei de quando eu tinha um sonho romântico, que era assim, não, eu vou lá, eu vou dar um curso de comunicação, vou ensinar várias técnicas para as pessoas e elas vão sair, assim, empoderadas, fortalecidas para fazer as suas conversas difíceis. E aí eu comecei a ver que as pessoas falavam, legal, mas você não conhece o meu chefe. Exato. Legal, mas você não conhece como é que é a área que eu tenho que conversar. Bacana, mas eu não sei nem por onde começar essa transformação. Então, cada vez mais eu começo sobre essa parte do contexto, para depois a gente ver o que dá para fazer aí. E o que dá para fazer significa o que eu dou conta, o que eu estou disposto, e o que às vezes eu não vou conseguir agora. Ou não vou conseguir porque nessa cultura é uma prática que não vai funcionar, talvez choque demais as pessoas. Sim. Não que eu não queira que as pessoas também levem alguns choques, né? No Importante. sentido de desafios e tal. Mas eu acho que, de tudo que eu falei agora, acho importante dizer que, por um tempo, eu também achei que só a estratégia de comunicação, entre muitas aspas, esse só, Sim. daria conta. E a gente tem que olhar, assim, sair em perspectiva, mostrar esse holofote grandão, assim, e falar, ó, peraí, mas essa cultura aqui é uma cultura de silenciamento de muita coisa. Sim. E, de repente, a área de comunicação interna está dando voz para algumas coisas, mas não consegue dar voz para outras. Então, esse é o tipo de coisa também que a gente tem que deixar no radar quando vai investigar, afinal, que problema é esse que a gente está falando de comunicação. Maravilhoso, maravilhoso. A gente está chegando no final da nossa conversa. Acho que deu para dar um tom assim do que vai ser esse nosso podcast. Muitos assuntos que são entremeados. Acho que dá essa ideia da complexidade do que a gente está falando. Parece uma coisa simples, é só um problema de comunicação, mas não é. Né? Tem muitas camadas, a gente vai falar sobre elas aqui nessa nossa temporada. E eu queria perguntar para você, Vi, o que ficou dessa nossa conversa hoje? Porque a gente falou de muitas coisas. Bom, muitas coisas vão ficar aqui para decantar, mas Sim. o mais importante que eu quero deixar como um recado é que a gente precisa esclarecer de que comunicação estamos falando. Uhum. E ampliar o repertório das pessoas sobre que comunicação é essa que eu estou escutando quando escuto que alguém fala que a gente tem esse problema. Senão vai ficar muito embolado e aí a gente sai fazendo uma coisa que não dá conta do que é, de fato, o tal problema de comunicação. Então, acho que isso é o mais importante. E para você? Para mim fica uma pergunta. Né? Por que a gente fica nesse lugar? A gente, eu digo, a área de comunicação, a gente acaba ficando nesse lugar de bode expiatório, né? Porque todos esses problemas não aparecem imediatamente, não estão aqui na superfície, eles estão muito para baixo aqui, estão imersos. E a gente acaba ficando nesse lugar de bode expiatório, porque se coloca na comunicação toda essa complexidade, o não dito, o que nós não queremos falar, o que é difícil de se conversar. Então, conversas difíceis que não são tidas, que não são realizadas. Então, por que a gente fica nesse lugar? Não estou responsabilizando o comunicador agora, não é sobre isso, é por que isso acontece? É nesse sentido a minha pergunta. Fico pensando em um monte de outras coisas agora também. Mas a gente tem mais episódios pela frente e a gente também quer fazer um convite. Toda vez que a gente se perguntar aqui, o que fica para mim, aqui eu e a Lilian, nós também queremos perguntar para você que está aí assistindo o nosso podcast ou ouvindo, coloque aí nos comentários, ou no YouTube, ou no Spotify, na plataforma que você estiver escutando o nosso podcast, para deixar o que ficou para você, que mensagem reverberou mais, o que fez mais sentido ou que não fez sentido. De Pode repente, ser também. Alguma coisa nada a ver que a gente disse, Sim. Coloca aí, porque a gente quer abrir essa conversa para quem estiver escutando, acessando, porque a gente quis compartilhar as nossas reflexões
reflexões, dilemas e problemas, Sim. também para poder colher ou mais problemas, dilemas e reflexões, ou alguma solução. Sei que alguém tem por aí também alguma solução, né, Lilian? Ouvir essas inquietudes de vocês também vai nos ajudar muito para abastecer aqui, para alimentar o nosso podcast. Então, muito obrigada pela paciência, pela audiência, pela escuta. Próximo episódio a gente fala sobre pede para a comunicação resolver. Ai, maravilhoso. Bota lá no balcão da comunicação. É isso que a gente vai falar. E a gente espera você. Muito obrigada.